Oi, bom dia, prazer. Quer dizer Não que... fala normal. Vai. Bom dia a todos. Vocês não sabem interpretar. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui em uma mesa, eu e esses maravilhosos. Nós vamos falar um pouco sobre o tema, que é o nosso acampamento, que é Uma Vida com Propósito. E que a gente está se baseando num livro. Se você não faz parte ainda do nosso propósito de 40 dias, fica-se convidado. E a gente veio falar um pouco sobre o que é propósito, o que a gente entende sobre o propósito. Então, gente, acampamentinho, né? Tá cheio. Você me xinga. Então, gente. Pois é, gente, acampamentinho. Tava com saudade já. Bem que nosso último foi agora em novembro. Vai ser muito empolgado com... Dá muita saudade. 4, 5 Eu saio do acampamento no domingo, eu já tô com saudade, já quero voltar. Aquela síndrome, eu queria que o acampamento durasse um mês. Né? Pra ver se a gente enjoava. Mas o tema desse ano tá surreal. Assim, muito pontual. Porque ele mostra mais um passo dessa caminhada que a gente vem desde 2021. Né? Então a gente estudou Fundamentos, Santidade, Verdade e Amor. Aí ano passado a gente estudou sobre profundidade, maturidade, mais conhecimento de Deus. E hoje a gente tá tipo assim, beleza, eu aprendi isso tudo. Agora como eu vou focar isso na minha vida? Tipo, pra onde eu vou levar isso que eu acumulei? E tá muito doido, que é muito confrontador. Principalmente pra essa fase, claro que tipo assim, a mocidade tem um range muito grande de idades, mas a galera que tá entre 20 e 30 ali, que é o povo que tá em crise, o povo que tá fazendo a vida, o povo que tá em crise, conhecido. A idade das escolhas. Justo. Então, é a nossa idade, né? Nossa, A gente tá nesse rolê aí. Tenho 15. Cara, nem treme, né? Como é que pode? eu acho que quando aparece esse assunto de mocidade, de acampamento, a gente foca muito de vou viver o que eu aprendi no acampamento. Mas não, a gente tem que lembrar que lá de fora tem uma realidade. Nas orações de quarta, quando a gente sai, a gente chega em casa, a gente vai para quinta-feira, para o dia de trabalho, para o dia de escola, para o dia de faculdade, a gente tem uma realidade a se enfrentar. Foi até uma coisa que eu comentei com outras pessoas. Dentro do acampamento de carnaval, por exemplo, limpou muito com Eu também achei. nossa, uma vida com propósito, e do acampamento, do acampamento de carnaval era uma escolha, né, uma decisão que muda destinos. Então, A gente liga muito de China a propósito, né? vai muito do que a gente tem escolhido nesses dias. Cara, se o seu propósito é viver um casamento que é de Deus, que é ali abençoado pelo Senhor, você vai fazer uma boa escolha. Sim. Se a sua faculdade, se o seu trabalho ele vai glorificar a Deus, vai servir outras pessoas, vai ajudar a massa em si, cara, ali é o que você está fazendo com propósito. Com propósito e de propósito. As escolhas elas vão nos ajudando a definir o nosso rumo. E Deus vai nos dando as oportunidades. Sim. Dando as oportunidades necessárias. Nessa idade que a gente está, a gente tem muita dificuldade de fazer escolhas, né, certas. A gente faz, às vezes, muitas escolhas, mas quais delas realmente são certas, né? E realmente elas mudam o nosso destino. Eu vi esse tema de carnaval e ele me deixou muito reflexível. Poxa vida, quantas escolhas eu já fiz que poderia ter ido para outro rumo, mas o Senhor me lembrou do propósito que Ele tem para minha vida e eu dei uma rezinha. Não, eu vou pra cá. Meu patrão, peraí. Eu vou pro Senhor. Você dá um passo para trás para dar dois para frente. Né? Deus sinaliza pra gente e a gente volta, né, do rumo certo. E isso lembra muito até o capítulo de ontem, que foi maravilhoso do livro. Sobre a invenção, né? Sobre a invenção, e meu Deus, quantas vezes eu me coloquei numa situação de eu ficar com dúvidas sobre realmente qual era o meu propósito, qual era o sentido de eu estar aqui. Cara, afinal de contas, por que eu tô aqui, né? Por que eu nasci? E eu acho que isso não é só comigo. Eu acredito que isso não é só comigo, eu acho que é com a maioria dos jovens. E às vezes até adultos que na juventude não fizeram escolhas certas, continuam ainda em escolhas erradas
chega na fase adulta e ainda tá sem rumo na vida. Sim. Isso é triste, infelizmente, né? Me fez refletir muito esses dias. O meu acampamento tá me dando crises por dentro. Mas eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom, porque a gente vai realmente analisando o que a gente tá fazendo na nossa vida. O propósito da minha vida é ter um casamento abençoado. Não é só sobre isso. Não é sobre isso, na verdade. Né? Eu acho que o real propósito é eu estar nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, vivendo por ele e para ele, né? Colocando ele acima de tudo. É a melhor escolha, né? Eu acho que é a melhor escolha que a gente vai mudar o nosso... Ela vai desaguar em todas as outras coisas que a gente vai fazer na vida. Não tem como fugir desse... Não tem como. Se eu entendo que eu tenho um propósito, eu entendo a minha identidade nele. Eu entendo realmente qual é a minha influência na Terra também. Eu entendo qual é o real propósito de tudo, né? Da existência. Por que eu acordei hoje? Eu acho que entender o propósito é essencial, mas também é a dificuldade que muita gente tem, né? Muita gente tem. Porque às vezes é até difícil a gente viver uma vida de propósito, né? É difícil até a gente viver uma vida de propósito, porque a gente está tão cheio de informação que a gente acaba ficando no piloto automático. Sim. Acordo, escovo os dentes, tomo banho, não sei o que, tal, tomo um café da manhã, vou trabalhar. E você segue aquela rotina e aquilo vai consumindo você e você não vive mais nada com propósito de propósito. Você vai só vivendo no piloto automático. É muita informação. E é engraçado porque quando a gente eu associo muito essa memória à minha infância, que é quando você faz uma coisa, ou você fez de propósito, ou você fez sem querer. Então, cara, se a gente, vamos lá, análise bem rasa. Se eu não tô vivendo de propósito, eu tô vivendo sem querer. Então, olha, tipo assim, olha que vazio é uma vida de viver sem querer. Tipo, Vago, né? Não me leva pra lugar nenhum. E é muito doido, porque toca diretamente até no texto base, né? Romanos 8:28. A gente às vezes tem uma impressão muito equivocada desse texto de as coisas cooperam para o bem, e a gente tem uma visão nossa de bem. E essa Você visão... é muito abençoado, eu essa vou ganhar visão... muitas coisas. Essa visão é muito... Cara, Posso falar egoísta? Chega a ser. Chega a ser egoísta. Chega a ser. E aí, tipo assim, isso leva a gente para uma vida sem querer. Porque, invariavelmente, em algum momento a gente vai encontrar um vazio ou tipo, um limite em se satisfazer por achar que o bem da nossa vida é esse. Mas não é. Tipo, vai muito além disso. E é por isso que essa segunda parte do versículo, que pra gente, nesse tempo, vai ser a mais importante, é tão chave pra entender. Porque o bem daqueles que o amam vai para além do que só, tipo, eu amo a Deus e Deus vai fazer o bem para mim como, tipo, uma recompensa. Não, é uma resposta ao chamado dele de viver um propósito. Então, aos que foram chamados segundo seu propósito. E, mano, na real, não treino na base não, quando vejo assim, cara, beleza, e o que é que eu tô fazendo? E é louco, pra complementar isso aí, né? E é louco que a nossa visão de bem, de ser abençoado, de segundo o seu propósito, é tão às vezes egoísta, porque a gente quer o bem do nosso direito, sendo que é necessário caminhar por caminhos que vai nos machucar, vai nos humilhar, vai nos fazer chorar. Então, assim, são as aflições do momento presente. Não se compara com as que querem ser reveladas. Que é no mesmo capítulo. Aí é no mesmo capítulo. Então, a mensagem ela já é traçada ali para os caras, dizendo assim, cara, vocês serão abençoados, todas as coisas vão cooperar para o bem de vocês, mas então, vocês vão passar por N coisas que vai fazer vocês mal, vai fazer vocês chorarem, vai fazer vocês rirem, fazer vocês viverem uma loucura. Mas o destino final construiu, né? Eu acho que para viver o propósito a gente tem que entender todo o processo até viver o propósito, né? E eu não sei se vocês viram até o motivo de oração ontem, que foi colocado até no nosso grupo, né, que era para o Senhor pra gente jejuar e orar, para o Senhor nos preparar para viver o propósito. Porque eu fiquei pensando muito, tipo, cara, não é só eu
tá lá no caminho do propósito certo, mas eu tenho que ter toda uma preparação, porque senão talvez não adiante de muita coisa, né? E eu queria saber qual era a opinião de vocês disso, de estar preparado para estar vivendo o propósito. O que vocês pensam sobre? O que vem na mente de vocês sobre esse estar preparado? Sábado vai aqui primeiro. Resolve primeiro essa. Primeiro, eu gosto de pensar que a gente tem uma visão muito... Assim, na verdade, tudo na vida a gente tem uma visão equivocada, às vezes, do que realmente quer ensinar pra gente, quer que a gente viva. Mas eu vejo muito esse processo de preparação como o meio do caminho. E é engraçado porque o propósito, um lugar, a gente associa o propósito a um lugar. A gente vai estar num lugar, e beleza, não é errado, mas não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. Esse lugar é tipo o centro da vontade de Deus. E a gente entende que por, enfim, uma série de decisões ou de contextos, a gente ainda não está no centro e a gente vai chegar lá. E é doido porque, assim, por exemplo, se eu tenho uma palavra de algo que vai se cumprir na minha vida, aquilo vira parte do meu propósito, parte fundamental. Então, às vezes eu vivo para estar num lugar. Tipo, eu vivo, eu vou ser missionário. E aí o Senhor confia a mim orar por uma nação específica que eu sei que um dia eu vou visitar e, enfim, eu vou servir lá. E aí, de repente, eu penso, tá, mas eu ainda não tô lá. E isso, em vez de gerar um combustível para eu buscar mais coisas, para me capacitar mais, para eu correr mais atrás de coisas, para eu entender o que o Senhor quer de mim hoje, para que eu chegue lá, eu me sinto mal porque eu não tô lá ainda. Isso me dá uma sensação de atraso, mas não é. Não é assim que, tipo, não é assim que a banda toca. A gente tira a importância do que a gente tá vivendo hoje, por causa de uma coisa que a gente vai viver. E é doido porque, assim, eu vou viajar daqui pra Flecheiras, que é de onde o Darson é, pertinho de onde a minha família é. Eu vou viajar daqui pra Flecheiras, eu não conheço a estrada nenhuma daqui pra lá. Eu sei trechos e eu sei que eu vou chegar lá. Mas e o que é que eu vou fazer no trecho que eu não sei? Entendeu? E é por isso que o processo de alcançar o propósito é muito importante, porque o Haroldo que vai chegar em Flecheiras é uma pessoa totalmente diferente da que saiu daqui de Fortaleza. Porque ele passou por lugares, ele viu coisas, ele assimilou coisas e às vezes essas experiências que às vezes a gente desperdiça tanto e acha tão perca de tempo porque elas não estão levando a gente de uma forma visual, de uma forma analógica pro nosso lugar de propósito, um dia vai dar um estalo assim. Isso vai te moldando. Tipo, vai pensar, caraca, eu só sou assim porque eu passei por isso. Tipo, eu só sou disciplinado, organizado porque, sei lá, eu fiz uma faculdade, mas aí hoje, no meu lugar de propósito, eu não uso minha faculdade pra nada. Pelo menos não o conteúdo, mas eu uso o que aquilo moldou dentro de mim. Toda a experiência, né? Cara, isso é bem engraçado. Isso me fez lembrar sobre esse percurso, né? De se preparar para algo, né? Para um propósito, vamos dizer assim. Me fez lembrar uma passagem de Esther, que fala sobre o preparo das noivas para encontrarem o rei. Poxa, muito bom. Elas passaram um ano se preparando para um dia em específico que elas encontrariam ele e elas iriam se mostrar para ele, né? Para ele ver como elas eram. E é muito engraçado porque tem vários processos, o processo delas se arrumarem, várias coisas. E eu acho que nós, né, a noiva de Cristo, estamos passando por esse processo. Mesmo rolê, né, o processo de nos prepararmos para o nosso noivo e nos encontrarmos com ele, que eu acho que é o propósito de tudo é quando a gente for se encontrar com ele, né? E só desculpa te interromper, mas eu amo uma palavra que fala, quando a noiva encontra o noivo, ele usa a palavra ataviada, ou em algumas outras traduções é adornada, que é enfeitada. Então a nossa vida é tipo, a gente tá acumulando enfeites para quando a gente encontrar o noivo, os olhos dele se encantem. Sim. Quando ele encontrar a igreja dele, sabe? E não enfeites apenas externos. Não, exatamente. Ações, exatamente. De falar, de não pode, não faço, não quero, mas de dentro, de ter um coração puro, de ter um sentimento bom, um sentimento de compaixão. Não é uma roupagem apenas externa. Roupagem interna, essa é a nova criação. Sim, certeza. A gente vai para um acampamento, né? Vamos falar sobre propósito todos os dias. Eu estava até procurando aqui a imagem no meu celular. Que tem na arte nomes, eu não sei se vocês viram. Vi. Missão.
Meu Deus. Me aposentei. Tem umas palavras. Tem missão, igreja, relacionada- ministério, alguma coisa assim, né? Tudo relacionado à É o proposta. tema, né? São coisas que nós vamos estudar lá. Mas nós, ao longo desses dias, iremos estudar também, né? Nas nossas reuniões, nos nossos encontros. E eu gosto muito de pensar, todo acampamento é isso. Que não basta só o pré, não basta só o dia, mas sim, acho que o mais importante é o pós-acampamento. Depois que tudo passar. Eu não sei se dá em vocês, mas me dá uma bad pós-acampamento que eu não apareço em quase nada. Mas eu fico- fazer agora. O que eu vou fazer agora? Mas o propósito da nossa vida não é só se preparar para um acampamento, não é só ir para um acampamento, entendeu? A gente tem que realmente viver todo esse tema durante, né, esse processo todo até chegar ao dia do acampamento, mas o mais importante é o pós. Porque não é sobre um acampamento, não é sobre mais um evento, mas é sobre o que realmente Cristo fez na nossa vida. A gente realmente está entendendo o que é propósito? A gente realmente vai entender tudo que tá entendendo tudo que tá acontecendo? E eu vou saber as chaves, tipo, as decisões que eu preciso tomar para transformar a minha vida hoje numa vida que tá caminhando pro propósito, pro cumprimento do propósito de Deus na minha vida. É doido, assim. Sim. E às vezes é muito difícil, porque quando você sai de algo assim, um acampamento, um culto, às vezes é difícil a gente manter o mesmo ritmo, manter a mesma constância. Porque lá fora, cara, a prostituição nos chama, lá fora as distrações nos chamam, as redes sociais nos chamam, o sucesso nos chama, a vaidade. Então, assim, eu acho que vai me dar perseverança também, né? Por exemplo, se você vai dizer assim, eu vivo com um propósito. Por exemplo, não está nada visual aqui, eu sei que lá na frente tem. É questão de convicção, é questão de fé, é questão de confiar em Deus, que lá na frente vai acontecer algo. Desculpa te interromper. É questão da gente saber realmente que tudo que a gente está vivendo nos leva, né? Para um lugar. Já é trabalhando o que está por vir. Então, eu acredito que foi muito isso que os apóstolos viveram. Os caras saíam para pregar, aí eram chicoteados, escorpião, eram queimados, serviam como poste de luz para as ruas de Roma, eram jogados na arena, os leões viam, mas os caras eram totalmente convictos do que Cristo fez na vida deles e do que Cristo tinha ainda, porque Jesus deu sua palavra. Olha, primeiro Jerusalém, depois Samaria, toda a Judéia, que eu fiz a terra. Os caras receberam isso e disseram assim, cara, se eu já sei que ele alcançou Jerusalém, e ele disse que o próximo é Judéia e Samaria, e já está se concretizando, e os confins da terra, então vamos para cima. E eles foram, além da convicção, eles foram muito perseverantes. Não tinha rede social, não vou dizer que não tinha moralidade e prostituição, porque o Império Romano era o mais imoral e corrupto da época. Mas eles não se dobraram a ídolos, não se dobraram à vontade deles. Jesus simplesmente deu uma palavra e eles caminharam nela. Mesmo jeito que eles entenderam o propósito, né? Mesmo jeito que quando ele foi evangelizar a mulher samaritana, né, ali no posto de Jacó, a mulher samaritana disse, seu líquido da água e tudo. Aí chegam os discípulos. Ei, Jesus, você nos dá comida. Tá conversando aí? Não, um papo aqui sobre Deus. A gente trouxe comida assim. Não tô com fome não. Os caras ficaram assim, poxa, será que a minha deu comida pra ele? Essa mulher fez algum guisado, alguma comida pra ele? Aí ele disse, minha comida fazer a vontade daquele que eu fazer a vontade do meu pai. A partir do momento, acho que quando Deus disse assim, vai, e a Bíblia é bem clara quando diz que Deus enviou o seu filho, cara, ele se sentia enviado. Ele sabia que em meio a tantas coisas, porque, apesar de ele ser plenamente Deus, ele era plenamente homem. Podia vir tristeza, podia vir que ele se abateu. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele sente, ele pensa, ele age. Então, assim, independente de qualquer coisa que ele enfrentou, que ele sabia que ele ia enfrentar um dia, ele disse, tem um propósito. A redenção do meu povo. A remissão de todas as desastres, todas as depressões, as ansiedades. Cara, eu vou até o final. Meu pai confiou isso a eles. Ele foi convicto, perseverante. Ele passou isso para os apóstolos. Os apóstolos passaram isso até chegar em nós. O que a gente vai fazer? Vai cruzar os braços?
Você convicto e percebe. Sim. Não é fácil, né? A gente fala muito sobre, né, suportar o processo e tal, mas é muito difícil. É muito difícil você suportar todo o processo até chegar ao propósito. Não é fácil, na verdade, né? Eu acho que existe muita renúncia, existe muito negar a si mesmo. É muita disciplina. Muito, muito. E não é fácil. A gente é bombardeado por tantas coisas externas que nos faz olhar para trás, ou olhar para o lado, não sei, e tirar o nosso foco. Pessoas tiram facilmente o nosso foco. Sim. Demais. Principalmente, acho que na idade que a gente está, na fase que a gente está, relacionamentos, ou até coisas que a gente faz dentro da própria igreja. A gente acha que, eu tô fazendo algo dentro da igreja. Não, eu não tô fugindo do propósito. O propósito Senhor é eu estar aqui. Será realmente? Né? Hoje eu entendo que Deus me chamou para estar fazendo dentro da igreja. Mas será que está no propósito? Eu acho que requer muita constância, requer muita disciplina, como você falou, e nós temos que aguentar firme e segurar-se nas mãos do Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu sozinho eu não consigo. Eu não consigo focar totalmente se o Senhor não estiver comigo. Me dá a mão aqui, me ajuda, me guia. Senão, a gente não vai chegar no real propósito. E, cara, como é bom entender para que Deus nos chamou, qual propósito Ele realmente nos colocou na Terra. E se você que está assistindo esse vídeo não entende ainda, no livro que a gente está lendo, Uma Vida com Propósito, tem uma frase que diz, né, que a invenção, ela não vai saber nos dizer para que ela serve. Somente o inventor vai saber para que ela serve, se aplica da mesma forma para nós. E a gente só vai entender realmente qual é o nosso propósito se a gente perguntar quem nos inventou, quem nos fez, quem nos formou, ao Senhor. Então eu acho que é isso, né? Nós temos que perguntar todos os dias ao Senhor qual é o nosso propósito. Nós temos que entender a nossa identidade, que eu acho que isso é uma das coisas principais. Entender quem eu sou, de quem eu sou filha, por que eu vim, para que eu fui formado, né? E eu acho que é isso. São perguntas ousadas, Exato. mas eu te garanto que nada vai ser melhor na tua vida do que ter essas respostas. E as armas a gente tem que olhar para isso. Sim, a Bíblia é o nosso manual de instruções. Tem que ter a oração, o jejum, uma liderança que buscar o Senhor, quem sabe os caras vão para cima independente de tudo. Tem as armas. Tem. Bem rasinha aí. Temos todas as armas, então, cara, não deixa de procurar saber. Não vive ao léu, não vive Sem querer. sem querer. Busca teu propósito. Busca teu propósito e entende realmente quem você é em Deus. E eu vivo de propósito. E vocês? Eu vivo. Graças a Deus. Você vive? Então é isso. Eu tenho que pedir o meu ainda, eu nem pedi. Eu queria dizer pra você que a gente tá aqui. Deixa eu fazer o vlog. Essa é a parte preta e branca do vídeo. Ó, a gente tá aqui. Os meninos pediram comida e não conseguiram comer ainda. Pegando pra Não conseguiu comer, ó, tá aqui cenográfico. O Guilherme e a Gabi vieram na paleta, mas não participaram do vídeo. Eu tô até agora pra entender. É a paleta da produção. Aí, ó, esqueceram um tripé, a gente tava gravando com a garrafa. E é isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Arrasta pra cima, siga nosso canal no YouTube, no Instagram. E vá pra oração de quarta-feira. E vá pro acampamento, por favor. Barato demais, viu?